fala também sobre Luiz Gustavo e o quadro de saúde do volante que correu risco de vida, e Jorge Jesus tendo ou correndo risco de demissão no Al Hilal. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora direto pro giro de notícias e a primeira informação é uma curiosidade do Campeonato Brasileiro. Não temos nenhum time com 100% de aproveitamento depois de 2 rodadas, a consequência, 7 equipes dividindo a liderança. São elas Corinthians, Inter, Ceará, Fortaleza, Botafogo, Palmeiras e Flamengo, todos com 4 pontos conquistados. Para completar o giro de notícias, contar que o sorteio da terceira fase da Copa do Brasil já tem data marcada. Ele acontece nessa quarta-feira às 3 da tarde na sede da entidade. São 16 confrontos, com os times divididos em 2 potes, o pote A e o pote B. Para te falar sobre o São Paulo, Luiz Gustavo não corre mais risco de vida. O volante passou por dificuldades, uma situação extremamente delicada na semana passada depois da constatação de um tromboembolismo pulmonar. Antes de gravar esse vídeo, conversei com o Tite, que é empresário do Luiz, para entender um pouquinho do momento, e ele contou sobre toda a preocupação que a família viveu nos últimos dias. Abre aspas, o Luiz Gustavo está bem e não corre mais risco de vida. Deve ter alta entre quarta e quinta-feira. Mas a situação era bem grave e os médicos do São Paulo foram muito assertivos. O pai do Vitor Clay teve o mesmo problema e faleceu na última quinta-feira, lembrou o Tite, se referindo ao pai do cantor que morreu por conta de um tromboembolismo pulmonar. O pai do Vitor Clay, inclusive, foi tenista, um dos melhores tenistas do país, chegando a figurar entre os 100 primeiros do ranking no mundo. E esse episódio da morte do pai do Vitor Clay aconteceu na quinta-feira da semana passada, quase que de forma simultânea à do Luiz Gustavo. Também, de acordo com o Tite, a suspeita desse tromboembolismo no volante do São Paulo se deu por causa de uma lesão no pé. Ele precisou ficar com o pé imobilizado, muitas vezes com o pé para cima, a partir daí criando a má circulação do sangue. Antes do episódio de muita dor na região torácica, o Luiz Gustavo já havia relatado para o fisioterapeuta do São Paulo sobre dores na panturrilha, que não causaram preocupação. E aí o Tite, empresário do Luiz Gustavo, também me contou que, além da ótima assistência do São Paulo, Deus também jogou muito a favor do volante ao não permitir que ele viajasse para disputar a partida contra o Galo. A pressurização do avião poderia ter piorado a situação do Luiz, que está prestes a receber alta e em breve estará de volta aos campos. Com esse contrato garantido, o São Paulo deve conseguir a antecipação da grana. E a partir daí, com a utilização do fundo, eu ainda estou prospectando, estou tentando descobrir mais informações do São Paulo. Mas com aquele FDIC que o São Paulo tem, ele pode usar o contrato como garantia para antecipar receitas, para tentar colocar a casa em ordem, tá? O Ezequias Portillo Nicola sugere o Fernandinho ex-seleção para o Casares. O São Paulo precisa de um primeiro volante. Não tem dinheiro para investir e ele está livre. Mesmo com idade avançada, ainda joga sério, vale o risco. Eu gosto do nome. Outro dia perguntei para um dirigente do São Paulo, ele disse que o São Paulo só cogitou contratar o Fernandinho quando ele voltou da Inglaterra, mas na oportunidade o Fernandinho preferiu jogar no Atlético Paranaense e desde então deixou de ser uma opção, tá? São Paulo roubado em Minas. Zubeldia foi expulso depois de reclamar de forma assintosa, mas sejamos sinceros, né? O resultado mais normal no 0-0 de Atlético e São Paulo seria a vitória do Galo. O Rafael foi o grande nome da partida, pegou até pensamento. Sou crítico do trabalho do Zubeldia, mas o Caleri está devendo futebol demais. E o Luciano é outro. 2 jogadores que estão atrapalhando o futebol dos meninos da base, tipo o Rian e Alves. Achei que os meninos tiveram pouco tempo hoje, mas foram bem. Não sei se você concorda, Rodrigo, mas achei que o Alves, que o Ferreira conseguiram até chamar um pouquinho a atenção. Zubeldia vai ser demitido quando o Nicola Jefferson, ele precisa emplacar 2 derrotas seguidas, né? A estreia no Campeonato Brasileiro com empate contra o Sport foi bem mal avaliado, muito mal. Repercutiu bem mal. Tanto que ele vai para o jogo contra o Tajeres pressionado. A vitória contra o Tajeres na Argentina deu um fôlego importante. Hoje, sem Lucas Moura, sem Oscar, o Luiz Gustavo com problemas de saúde. E o São Paulo fez um bom primeiro tempo.
Bom primeiro tempo mesmo, bem consistente. Foi um São Paulo que conseguiu, especialmente na primeira parte do primeiro tempo, ser até melhor do que o Galo. Depois o Galo foi se assentando. No segundo tempo, as principais chances foram de fato do Atlético. O Atlético desperdiçou boas chances, o Rafael também pegou, mas eu gostei da partida do São Paulo. O primeiro tempo do São Paulo foi bom. E aí, depois de uma vitória contra o Tadieres e de um empate fora contra o Galo, com vários problemas, e poupando alguns titulares, nem dá para cogitar essa possibilidade, ele fica, tá? Ele vai depender, obviamente, de uma sequência de resultados. Quando começar a tropeçar, deve ser demitido, até porque existe uma sombra gigante, Dorival Júnior. Só é importante contar que o Dorival também não está super apressado para voltar a trabalhar. Depois de você ser demitido da seleção, com direito a R$1 milhão por mês de salário até a Copa do Mundo do ano que vem, também não há muita pressa da parte do Dorival, tá bom? Bora falar agora sobre o maior patrocínio da história do futebol brasileiro. E esse patrocínio é do São Paulo. Na noite desse sábado, o presidente Júlio Casares usou suas redes sociais para anunciar a renovação do contrato com a Superbet. Era algo que a gente já sabia, mas agora colocado nas palavras do presidente tricolor, o Casares disse o seguinte, abre aspas, acabamos de fechar o maior contrato de patrocínio da história do futebol brasileiro. Uma parceria entre Superbet e o São Paulo que pode chegar a R$1 bilhão nos próximos 6 anos. Mais do que números, esse acordo mostra o quanto acreditamos na força do esporte, na paixão da torcida e no impacto positivo que o futebol pode gerar dentro e fora de campo. E é só o começo, fecha aspas. Só para lembrar que no primeiro contrato assinado entre São Paulo e Superbet, o Tricolor tinha direito a R$52 milhões por ano. Depois dessa renovação, São Paulo passa a ter, em 2025, um valor fixo de R$78 milhões. E ele vai ganhando aditivos e vai progredindo até que no último ano de contrato, em 2030, ele parte de R$140 milhões. Esses números são fixos. Todo o restante em bônus, para totalizar R$1 bilhão, vem a partir do desempenho esportivo do São Paulo nas competições que disputa. O contrato tem a garantia para o São Paulo de R$678 milhões. Os mais de 300 milhões restantes são com metas já estabelecidas em contrato. E o maior contrato de patrocínio, segundo o Júlio, se dá porque todos os concorrentes do São Paulo, que até têm valores maiores por ano, não têm contratos tão longos quanto esse de 6 temporadas. E você, torcedor do São Paulo, o que pensa sobre esses números? Dinheiro super bem-vindo para um tricolor que fechou 2024 com um enorme prejuízo, foram quase R$300 milhões de déficit e uma dívida que se aproxima de R$1 bilhão. Que história é essa de Oscar ter de fazer cirurgia? Cílio, tá no Japão, né? Eu tinha conversado com um membro da comissão técnica fixa do São Paulo para perguntar quando é que o Oscar voltaria, se era uma coisa muito grave e tal. A pessoa disse que não era mais, voltaria antes de um mês, tá? Lesão na coxa, mas voltaria antes de um mês. No melhor dos cenários, ele e Lucas Moura ficam à disposição em 2 semanas, tá? Pelo menos foi o que eu tinha ouvido ontem de uma pessoa do São Paulo. Mas o caso do Oscar poderia duração de 2 semanas a um mês. Esse é o período de recuperação estabelecido entre as partes. O Lucas Moura precisa de mais 15 dias para estar à disposição. Tá bom? Koala, analise o meu São Paulo no Brasileirão. Lando, 2 empates está abaixo daquilo que se imaginava para as 2 primeiras rodadas. São Paulo tinha a obrigação de ter pelo menos 3 pontos. Venceu o Sport. Era condição sine qua non. Você é eliminado no Campeonato Paulista, tem pelo menos 15 dias de preparação, tinha que ter vencido o Sport de qualquer jeito. Não venceu. O empate contra o Galo não considera um resultado ruim, pelo contrário, considera um resultado bom, até por conta de todas as dificuldades que o São Paulo passou com a escalação, preservando também alguns titulares, mas não dá para aceitar um empate contra o Sport. Então hoje o São Paulo está abaixo daquilo que se imaginava. O São Paulo precisaria ter 3 ou pelo menos 4 pontos. Tem 2. Com a novidade sobre Thiago Mendes no São Paulo, cara, o assunto deu uma bela esfriada e como eu já cansei de falar sobre esse assunto, alimentando uma expectativa de vocês, eu só vou falar qualquer coisa quando eu tiver a certeza de que o destino dele está traçado. Porque o que existia, desde a metade do ano passado, existia uma vontade muito grande do Thiago jogar no São Paulo. O São Paulo disse, cara, a gente quer contar com você, mas a gente não paga nada para sua liberação lá no Al Rayyan. E desde então começou uma longa luta entre São Paulo e Al Rayyan para a liberação do jogador de graça.
Por diversas vezes, o staff do Thiago Mendes deixou vazar na imprensa notícias de que ele estava perto do São Paulo, depois falaram que ele estava perto do Galo, só para manter o nome do Thiago Mendes em evidência. Mas a verdade é que o Al Rayyan nunca abriu mão de liberá-lo de graça. Agora a situação muda porque o contrato acaba em junho. Ou seja, não há como pedir dinheiro para liberar o Thiago. O Thiago estará livre. Então a tendência é que ele vire jogador do São Paulo. Mas não dá para cravar, tá bom? Essa é a grande verdade. A notícia hoje é que o Thiago Mendes no São Paulo. Pois é, Jefferson, é mais uma, né? E aí a gente às vezes fica... A impressão que eu tenho de que às vezes a gente fica sendo usado para manter o nome do Thiago em evidência. Então acho que... E até a esposa dele também vira e mexe, dá uma especulada e põe foto dizendo que tá arrumando as malas, que tá vindo para cá. Eu acho que é mais prudente, eu acho que é até mais justo com vocês que a gente só fale disso quando o negócio estiver de fato concretizado, né? Senão, cara, parece que a gente tá de criar ilusão em vocês. Família, ficamos aqui com o nosso giro de notícias do maior clube do Brasil. A gente tá falando realmente do São Paulo. Se você ficou no vídeo até aqui, não esqueça de deixar seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, que sabemos que é super importante a sua participação. Ficaremos por aqui, né? Um grande abraço no seu coração, mais até o próximo vídeo. Vamos pra cima e vamos que vamos por tudo.